E qual será a identidade do Capitão Krakoa, o herói da novíssima nação mutante, dirigida pelo Conselho Silencioso e membro dos X-Men, do time eleito dos X-Men? Pois é, a gente vai saber um pouco disso nessa edição, além de saber várias outras coisas ligadas aí ao fechamento dos títulos que antecede Inferno 2021. É hoje, aqui no canal Fator X, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men 50 da Panini. Aqui a gente vai ver o fechamento de mais alguns títulos mutantes. Esse fechamento antecede aí a estreia de Inferno 2021, que sai a partir do próximo número dessa coleção quinzenal. E em Inferno 2021, você vai ver a virada de fase, né? O reinado do X vai se encerrar para se iniciar o destino ou sina do X. E você acompanha tudo que você precisa para entender isso aqui no canal Fator X. Então, a gente vai começar agora. Como sempre, a gente vai fazer primeiro um review sem spoilers, contando o conteúdo da edição, quais são as revistas que estão encadernadas aqui dentro, uma noção sobre a história, se eu gostei, não gostei, por que eu achei isso, né? Às vezes seu gosto não bate com o meu, mas pela análise você decide se vale a pena para você comprar. E depois o resumo completo, onde eu conto tudo que tem aqui dentro, tintim por tintim, para você poder acompanhar o reinado do X, né? E nesse caso a conclusão do reinado do X, só aqui pelo canal Fator X, ou mesmo ressignificar a revista que você acabou de ler. Talvez não tenha entendido alguma coisa, ou queira aí compreender melhor algum dos eventos descritos aqui dentro. Então é isso. Não deixa de curtir o vídeo se você está gostando do formato. Aproveita e se inscrever no canal Fator X se você ainda não é inscrito. Ativar o sininho para receber as nossas notificações. Conferir as redes sociais do canal Fator X e contribuir conosco se assim você desejar. Por esse QR Code você pode fazer um Pix diretamente para mim e esse dinheiro, o dinheiro que cai nessa conta, é usado aqui para o canal, para adquirir revistas, para investir em infraestrutura. Então, se você quiser nos ajudar, pode nos ajudar dessa maneira. Agora vamos lá para a primeira parte, review sem spoilers de X-Men 50. X-Men 50 tem 144 páginas, reúne em seu interior Excalibur de 2019, número 26, X-Men de 2021, número 6, Marauders 27, New Mutants, volume de 2020, número 24 e Weapon Plus World War 4. E esse é mais um volume com conclusões. Então ele começa com Excalibur 26, apresentando aí a conclusão do título. É uma conclusão parecida com a conclusão que foi dada nos dois títulos finais da espada, né? Sword números 10 e 11, que saíram na edição anterior em X-Men 49. Ou seja, até acaba uma parte da história, mas ficam os ganchos para que se continue no novo título, o título que vai ser lançado em Destiny of X, a próxima fase. No caso aqui de Excalibur, esse título é Knights of X, Cavaleiros do X. Então, aqui a gente vai ter o desfecho do confronto no qual o Excalibur estava metido desde a edição passada das aventuras do Excalibur. Eles estavam sitiados lá na Cidadela Estelar pelo próprio Rei Arthur. O Rei Arthur foi tirado do cárcere por Merlin. Parece que o Merlin guardava o Arthur preso no lugar da sua fortaleza e usou ele para lutar contra o Excalibur. Então ele veio liderando um exército de vários dos reinos do Extramundo. Tudo isso na edição passada de Excalibur. Chegou a tomar a Cidadela Estelar da Saturnine, e a Saturnine, sendo protegida ali pela Capitã Britânia, acabou caindo em outro plano dimensional, enquanto o resto do Excalibur bateu em retirada. A gente vai saber então o que aconteceu após essa retirada, o que aconteceu com a Saturnine e com a Capitã Britânia, e a história até vai terminar nesse volume, mas ela vai ter um gancho para que se comece Knight of X. A guerra, posso adiantar para vocês, a guerra não acaba nesse título, tá? A guerra é o mote aí, é a força motriz do novo título que vai estrear. Essa história do Excalibur não é uma das melhores. Excalibur é um grupo que eu não tenho gostado muito dessa nova fase dele. Ele tem histórias melhores e algumas delas foram justamente as que prepararam e depois trouxeram essa guerra que começou aí com o Rei Arthur. Talvez seja por causa da falta de fechamento, mas tem uma coisa em aberto da edição passada que na primeira página dessa nova edição eles já resolvem, né? Eu pensei que ia virar uma aventura à parte, ou que ia ter uma explicação mais complexa, não. Parece a Capitã Britânia
já explicando o que aconteceu enquanto a gente não viu, mas tudo bem. Isso é meio que o que Excalibur tem feito desde o começo, tá, gente? Você vê um gancho e fala assim, nossa, agora vai ser uma coisa muito complicada. Na outra edição, 3 páginas resolveu o que eles deixaram pendente da edição passada. A exceção vai ser Knight of X, né, que é um título todo derivado dessa guerra que está aqui em Excalibur 26, porque, como eu disse, a guerra contra o Arthur não se conclui nesse volume. X-Men 2021, número 6. Aqui é a revista que é a capa de X-Men 50, né? Esse personagem aqui, o Capitão Krakoa, vai ter sua origem revelada nessa revista. Na verdade, vai ter revelado sua identidade nessa revista. Sua origem fica para X-Men 2021, número 7, que vai sair provavelmente só depois de Inferno, né? Então lá para X-Men 53, dessa coleção aqui da Panini. Mas aqui tem uma trama que é derivada dos números anteriores dessa revista X-Men, né? Revista X-Men escrita pelo Jerry Dugan. Então tinha ali um impasse, porque a Orquídea tinha passado informações para o Ben Urich, que trabalha para o Clarim Diário, e ele tinha descoberto os protocolos de ressurreição, em que pese que ele não sabe como eles funcionam exatamente, ele tinha entendido ali que os mutantes tinham arranjado um jeito de voltar da morte. Essa história, essa descoberta do Ben Urich, que vai motivar aí a origem do Capitão Krakoa. Então, a gente vai ter mais um passo nessa trama, vai ter uma pequena reviravolta ali no final, no nosso resumo completo eu explico melhor, mas não é assim uma grande história. Vamos ver até onde o Jerry Dugan vai chegar com essa trama. Como eu disse, ela só vai continuar agora depois de Inferno 2021, então lá para X-Men 53 da Panini. Marauders 27. Marauders 27 é mais ou menos como Excalibur 26 e outros números que eu citei aqui, Sword 10 e 11, que estava na edição passada da revista X-Men. Antes disso, Hellions também, os Satânicos. Por quê? Porque é uma edição de encerramento. Só que a diferença é que o encerramento em Marauders é bem mais leve, assim, né? Eles não encerram nenhum plot, porque a revista ela era um pouco perdida. Ela tinha umas histórias engraçadas, divertidas. Eu até gostava da dinâmica dela, em que pese que eu acho. Também é um título escrito pelo Jerry Dugan, mesmo que está escrevendo o título dos X-Men Eleitos, né? O título que eu acabei de resenhar aqui. Marauders é meio infantil, né? Então o fechamento também foi meio assim. Então a gente vê que a equipe meio que se esfacelou, mas foi porque um personagem foi tirar férias, outra personagem decidiu se dedicar a uma atividade específica, não vai mais se ocupar de tudo que fazia antes, então não vai participar tanto da equipe. Uma personagem que estava vindo para Krakoa vai assumir o lugar de outra pessoa. Então, assim, falando no Review Sem Spoilers, tem que ser tudo meio incógnito, assim, que senão eu entrego a revista, porque a revista Marauders 27 tem pouquinha coisa. É só a justificativa para o próximo título em Destiny of X começar com uma equipe bem diferente. É mais a aposentadoria, as férias de alguns personagens, né? Tudo isso envolvido numa pequena trama ali, um confronto que eles vão ter novo com Omnis Verendi, o grupo que hoje domina Madripoor, que também vai ter ali suas reviravoltas nessa fase, né? Madripoor vai ter provavelmente seu governo questionado aí pela volta do Caolho. Tô bem ansioso aí para essa minissérie estrear no Brasil. Ela não é do comecinho de Destiny of X, mas ela vai ser derivada aí de algumas das coisas que a gente já viu em Marauders, pelo jeito. Em Marauders foi o título que mais mostrou Madripoor, né? O antigo reduto do Caolho, o antigo reduto do Wolverine. Mas essas promessas não estão aqui em Marauders 27. New Mutants 24 também vai trazer encerramentos, também vai trazer ali pontas soltas sendo fechadas. Inclusive, é uma revista, gente, ó, não tem nem como eu resenhar ela sem dar muitos spoilers. É tipo final de novela, mostra personagens se reconciliando, mostra aí o Rei das Sombras, como é que ele fica depois da edição passada, que eu contei a história para vocês no nosso vídeo anterior sobre X-Men 49, né, que teve aí a redenção do Rei das Sombras. Não é um spoiler dessa edição, é no máximo um spoiler da edição passada dizer isso. E a gente vai vendo ali as coisas se acertando para os novos mutantes. Vamos vendo consequências do julgamento de Magneto nessa revista, de eventos mostrados em Hellions vai ter também aqui. Então, é isso. É um fechamento ali, não tem nenhuma ação, não tem nenhum confronto. E é uma das histórias que fecha melhor, né? Deixa tudo prontinho para Destiny of X, para o que vai acontecer com os novos mutantes a partir de Inferno 2021. Weapon Plus, World War 4, uma edição que traz aí 2 histórias curtas da Weapon Plus, da Arma Extra, o projeto que desenvolveu o Wolverine, né? A 10ª edição do projeto Arma Extra, o X de número romano, é o projeto Arma X do Wolverine. Depois disso ia desenvolver também o Deadpool, ia chegar até o Fantomex, Ultimato, e várias das armas que a gente conhece. Inclusive, Gêmeas Stepford também são parte da produção do Arma Extra, né? Elas são, acho que, a arma 15 ou 16, se não me engano. Então, ele especializado em criar armas mutantes,
ir para lutar contra os mutantes, nem sempre foram armas mutantes mesmo. E a gente vai ver ali a origem durante uma missão do Homem Chacina, que já apareceu nas páginas da revista X-Force. E vamos ver também uma outra equipe montada ali por criaturas, por animais evoluídos muito parecidos com os animais do Alto Evolucionário, sendo usada pelo Projeto Arma Extra contra a Orquídea. Isso também bem legal, são as duas historinhas aí do final de X-Men 50. Agora a gente vai para o resumo completo da edição, onde eu conto tudo que eu evitei contar aqui no Review Sem Spoilers. Para fechar, só dizer um negócio antes de entrar no resumo completo. Essa edição aqui, gente, não é uma das melhores edições de X-Men. Acho que você já pôde perceber pelo review que eu fiz aqui. Não me animou muito mesmo. Ela é importante do ponto de vista da cronologia, de você entender como param os títulos mutantes para acontecer em Inferno 2021, para você entender quando volta a partir do 53. Os novos títulos que vão surgir. Então, por que Carrascos tem outro título? Porque a equipe inteira trocou, porque nessa edição um monte de gente foi cuidar da vida. Novos mutantes, em que pé que começa? Começa porque aconteceu isso, fulano se reconciliou com Beltrano, Ciclana deixou tal cargo, e assim vai. Entendeu? Então, essa é a importância de X-Men 50 da Panini. Mas desde que o Jonathan Hickman parou de escrever a revista X-Men, alguns títulos desses encadernados é que se destacam, né? O caso de Hellions, que eu gosto bastante, algumas histórias do Wolverine, teve histórias boas do Excalibur também. O importante até agora foi manter a coleção para entender tudo, porque está tudo interligado. Esse que é o grande peso da fase atual. Excalibur 2019, número 26, resumo completo. Então aqui, gente, a gente vai ver a conclusão daquela invasão promovida pelo Merlin, mas cujo testa de ferro ali, o cara que liderava as tropas contra o Excalibur, era o próprio Rei Arthur, antes prisioneiro do Merlin, né? Tava numa gaiola lá no castelo do Merlin. Não sei se vocês se lembram. E aí, eles conseguiram tomar a Cidadela Estelar, o Excalibur recuou, e a Capitã Britânia e a Saturnine acabaram caindo numa fenda da realidade para fora do extramundo. E a gente achou que isso ia ser, eu pelo menos achei isso ia ser muito complexo, ia levar algumas edições para se resolver. Não me atentei para o fato de que a revista estava acabando já para chegar em Inferno 2021. O que acontece é que quando começa Excalibur 26 aqui, rapidamente a Saturnine e a Capitã Britânia já voltam em cena. A Saturnine revela que tinha o poder de viajar entre as realidades com a maior facilidade, então pôde trazer as duas com tranquilidade de volta. E a única coisa importante delas terem ficado sozinhas é que ela contou como que ela derrotou o Merlin da outra vez, né? E aí vai ser legal porque tem ligação com as Guerras Secretas 2015 do Jonathan Hickman. Mais ligação, na verdade, com o Tempo Esgotado. O arco em 4 volumes, né, dessa coleção branca que tem aqui, do Jonathan Hickman, que reuniu os títulos Vingadores e Novos Vingadores que eram escritos por ele e que são o prelúdio das Guerras Secretas 2015. Tudo que o Jonathan Hickman escreveu em Vingadores e Novos Vingadores era preparação para essa saga, mas Tempo Esgotado, esses 4 volumes é certinho o que antecede o começo ali mesmo. E foi ali que nos bastidores, né, você só vê flashback, não vê acontecendo, a tropa dos Capitães Britânia foi chacinada pelos Beyonders, e aí a gente vai ver que nesse intervalo a Saturnine tomou uma medida. Qual foi essa medida? Ela tinha guardado lá na Cidadela Estelar um cartógrafo, uma das entidades que visitavam planetas terras alternativos, né, que estavam colidindo durante as incursões. Então, ela capturou um desses cartógrafos que assistiu várias dessas incursões e mantinha ele na Cidadela Estelar. E com a Cidadela caindo, o Capitão Britânia escapou ileso, inclusive por ordem da Saturnine. Vários outros Capitães Britânias de outros universos, mas que não eram os preferidos dela, estavam se sacrificando para ela poder fugir e ela levou um cartógrafo junto com ela. Foi com o poder desse cartógrafo que ela derrotou tanto o Merlin quanto a própria Roma. E quando eles ressurgiram em reinos separados, desde então eles estavam em guerra, o que ajudava a Saturnine a manter o poder no extramundo no lugar do Merlin, né? Então ela tem esse poder desse cartógrafo para ela recorrer, só que ele não está mais com ela, ele ficou no reino, que hoje é o protetorado do extramundo chamado Ferrugem, então eles têm que ir lá recuperar antes que o Merlin chegue até lá. E as tropas do Merlin continuam avançando sobre Camelot, o Excalibur resiste tudo que dá, e aí no final a equipe percebe, fala, nós vamos ser derrotados aqui, vamos morrer aqui no extramundo e não vamos poder passar pelos protocolos de ressurreição, então a gente tem que recuar e voltar para o planeta Terra, né? Voltar para o universo Marvel 616 através do último portal que sai lá no farol do Excalibur. Só que o farol do Excalibur está sob cerco das tropas britânicas. Por quê? O embaixador da Grã-Bretanha é do Coven Acaba, é um bruxo do Coven que antes servia a Apocalipse e agora declarou guerra a ele.
E aí, o que ele fez? Ele escreveu vários documentos, né? Insistiu para que o governo britânico reaveja ali a ilha, que antes, na verdade, fazia parte do Reino Unido, mas se descolou, porque o Richter tem o poder sísmico, ele conseguiu separar o farol do Excalibur do resto da Grã-Bretanha. Então ele falou, não, eu quero de volta, e convenceu ali as autoridades britânicas disso. Então a base do Excalibur está cercada e está sendo ameaçada de ser destruída pelas tropas do Reino Unido. E é o único jeito deles voltarem. Aí, no final, a Capitã Britânia até volta, só que ao mesmo tempo que ela volta, o embaixador da Grã-Bretanha, que é um bruxo, ataca o portal do lado de cá, né, com um feitiço. A Morgana Le Fay também ataca o portal, que foi prisioneira do Excalibur durante um tempo, e o próprio Mago Merlin. E aí o portal é destruído. Só que o Excalibur termina de passar graças aos poderes da Capitã Britânia e da espada estelar, que é todo o poder da Cidadela Estelar que ela impunha. A Saturnine fica para trás junto com a tropa dos Capitães Britânia. No final, a Capitã Britânia fala assim: vou voltar para proteger a Saturnine e terminar a guerra, e espero vocês com reforços. Esses reforços vão ser os membros do título Knights of X, Cavaleiros do X, que é o próximo título aí que substitui Excalibur em Destiny of X. Então a história termina com a Capitã Britânia voltando para o Extramundo sozinha. O Excalibur tenta deter, mas não consegue. Mas os membros do Excalibur ficam ali junto com o Professor X, com a Rainha Branca, que estavam tentando lidar, né, com o impasse com os britânicos, para poder selecionar os Cavaleiros do X, os caras que vão passar pelo portal e socorrer a Capitã Britânia na nova edição, na nova coleção que começa aí para substituir Excalibur. X-Men 2021, número 6. Aqui, basicamente, gente, é a história que apresenta o Capitão Krakoa. Capitão Krakoa não tem nenhum grande mistério, é o próprio Ciclope. A gente vai ver em conversas que ele tem, inclusive com o próprio Ben-Urich por telefone, sem se identificar, que o Ciclope que a gente conhece já foi dado como morto. Isso foi a resposta. A gente vê uma discussão do Ciclope com o Conselho Silencioso. O Conselho Silencioso votou isso para o Ciclope, então ele se passar ali e fingir que estava morto, ou morrer mesmo para passar pelos protocolos de ressurreição. Isso vai ficar mais claro na próxima edição, que vai contar a origem dele. E ele passar a se apresentar como Capitão Krakoa, né, com um novo uniforme, o rosto coberto. Por quê? Porque com o Ciclope morto, ninguém desconfia dos protocolos de ressurreição, porque o Ben-Urich já tem provas da última morte do Ciclope, lá nos números, no número 3, na verdade, dessa coleção, que tem Dinastia X e Potências de X, tinha a última aventura dos X-Men, né? Os X-Men morreram, o grupo de X-Men que participou de X-Men número 3 morreu quase todo, morreu todo ele, na verdade, atacando a Orquídea. E o Ben-Urich recebeu ali as fotos da autópsia do Ciclope. Então ele começou a perceber que os X-Men deram um jeito de voltar dos mortos. Eu acho estranho o Ben-Urich ficar tão desconfiado disso, porque vários X-Men, inclusive o próprio Ciclope, já voltaram dos mortos várias vezes. Não sei porque dessa vez seria diferente, né? Ele tinha que conhecer os protocolos de ressurreição mesmo para saber que isso acontece toda hora agora. Mas tudo bem. Então, como isso estava ameaçado, o Ciclope foi dado como morto. Aí não tem mais evidência de que ele voltou dos mortos. Também é meio estranho, né? Porque então vai ter 2 autópsias do Ciclope e ainda continua mostrando que ele voltou. Mas tira o bode da sala, né? Só que no final da história, o Ciclope entra em contato com o Ben-Urich porque ele quer expor a coisa toda, porque ele não quer ser o Capitão Krakoa, ele quer voltar a ser o Ciclope. E aí quando ele vai falar com o Ben-Urich no telefone diz que nunca conversou com o Ciclope, não sabe de que matéria ele está falando. Na verdade tem uma matéria muito mais interessante agora. Por quê? Porque o Fei Long é um humano, mas que fez várias mutações em si mesmo para se adaptar ao ambiente de Marte, porque ele planejava terraformar Marte, e está muito indignado porque os mutantes fizeram isso antes dele. Ele foi para Marte do mesmo jeito. Inclusive a gente vê isso na revista, só que ele não ele não aterrissa em Marte para não entrar em guerra com os Arak, né? Porque inclusive Marte nem chama mais Marte, chama planeta Araco agora. Mas ele para na lua de Phobos, uma das luas do antigo planeta Marte, agora a lua do planeta Araco. Ele é confrontado pelos Solares, inclusive por um Arak também, né? Um mutante vindo de Araco. Eles querem que ele volte. Ele acaba matando o mutante vindo de Araco e o Solaris desiste. Fala, então beleza, você quer correr o risco de ficar aqui? Você mostrou que você tem poderes aí com as mutações que você fez em si mesmo, por sua conta e risco. E essa é a matéria que o Ben-Urich está cobrindo agora. Ele esqueceu tudo que ele sabia sobre os protocolos de ressurreição krakoanos. Agora por quê, né? As próximas edições vão dizer isso pra gente. Marauders 27, resumo completo. Gente, Marauders 27 não tem nada assim de novo. É um fechamento, porque vai ter o novo título dos Marauders. Então a gente vê as peças mudando de lugar. Então o que tem aqui? Dá para resumir rapidinho. A Rainha Branca vai continuar no Conselho Silencioso, mas não quer mais dirigir a Companhia de Comércio Clube do Inferno. Ela oferece sua vaga para Lourdes Chantel, que voltou a Krakoa, né? A gente vê ela voltando
nas edições passadas de Marauders, mas chega na hora quem acaba cedendo mesmo a cadeira para ela é o próprio Sebastian Shaw, que deve ter seus outros planos, mas escreve uma carta ali todo humilde, dizendo que quer se dedicar mais ao Conselho Silencioso e não à Companhia de Comércio Clube do Inferno. Então a Lord Chantel fica na vaga dele. E a Rainha Branca deveria então continuar como parceira dela, mas ela quer mesmo deixar a Companhia de Comércio Clube do Inferno, ela passa para suas filhas, para as quíntuplas Stepford. Então a gente já vai começar a próxima fase com um Clube do Inferno razoavelmente diferente. Só a Lince Negra permanece. O Shinobi Shaw, que era o bispo negro do Sebastian Shaw e era conhecido como seu filho até pouco tempo, agora a gente sabe que ele é filho do Harry Leland. O Sebastian Shaw pediu como única condição que a Lord Chantel mantenha ele no cargo. A Lince Negra ainda é a Rainha Vermelha, com o Bishop como Rei Vermelho, como Bispo Vermelho. A Rainha Branca não é mais a Rainha Branca, mas a Calisto continua usando seus trajes, então provavelmente ela também continua sendo ali o Bispo Branco. Então, a composição mudou ali só os reis. O Homem de Gelo diz que vai tirar ali umas férias junto com o Christian Frost, o irmão da Rainha Branca, então vai deixar a equipe. O Pyro quer tirar um ano sabático aí, quer ir trabalhar na publicação do seu livro. O Pyro escreveu um livro. E a revista termina com a Lince Negra e o Bishop lutando contra o Omnis Verendi. Os outros estão lutando ali junto, mas todos eles já comunicaram sua vontade de deixar a equipe, então vão ficar só os dois para formar o novo título Marauders a partir da próxima edição. Aí a gente vê a Wilhelmina Kensington, que fazia parte de Omnis Verendi, que foi ajudada pelas Stepford, recomeçando sua vida, né? Ela percebe que o Omnis Verendi não vai deixar barato ela ter abandonado a equipe, ter abandonado o governo de Madripoor, zerou a conta dela, mandou um assassino atrás dela, ela é salva pela Calisto e depois recebe um novo rosto pelas mãos do Mask lá em Madripoor. Então ela vai começar a sua vida e talvez seja aí uma aliada dos Novos Carrascos. Novos Mutantes 24. E aí, final de novela da Globo, gente. Sério mesmo, igualzinho, viu? Eu gostei pra caramba do título, principalmente depois que eles abordaram essa saga do Rei das Sombras. Eu não costumo gostar de retcon, mas gostei muito ali da redenção do Amal-Farouk, que contei no vídeo passado. Esse vídeo passado eu vou deixar nas telas finais para você poder conferir, tá? Porque muita coisa vai remeter a ele. Como eu disse, a gente está aí se preparando, encerrando todos os títulos, né? A Panini está trazendo o encerramento de todos os títulos para começar Inferno 2021 e depois começar essa nova fase, que já é aí completamente sem o Jonathan Hickman. Então, muito importante tudo que antecedeu aqui. Então, a gente vai ver a redenção do Rei das Sombras e uma nova missão que ele pega. Então, ele vai para Araco, vai começar a trabalhar ali seus sentimentos, vai começar a ajudar em Araco. E a ideia é que ele vem integrar a Legião do X, vem ajudar o Legião nas suas tarefas. Então, provavelmente ele vai voltar a figurar na revista Legion of X, que vai estrear em Destiny of X. A gente vê aí o Apache se encontrando finalmente com o John Proudstar, com o Pássaro Trovejante, que foi o primeiro dos caras a ser ressuscitado no finalzinho ali do julgamento de Magneto, quando passou a se tornar possível ressuscitar todos os mutantes que já morreram, graças aos feitiços da Feiticeira Escarlate. A morte da Feiticeira Escarlate é um vídeo recente que a gente fez, que eu fiz aqui com recortes de todas as edições de X-Men que traziam alguma coisa da morte da Feiticeira Escarlate, né? E é a mesma história do julgamento do Magneto. Também vou deixar nas telas finais para você poder recorrer a esse recorte. É como se fosse um recorte de live, mas é de vídeo aqui nosso. Para você entender direitinho o que aconteceu e entender como funcionam os protocolos de ressurreição a partir de agora. Mas então, a gente vai ver o encontro dos dois irmãos. Vamos ver a Lupina se acertando com a Danielle Moonstar. Vamos ver a Karma também aparentemente acertando ali sua vida amorosa, arranja uma namorada também a Karma. Vamos ver a Magia se entendendo com o Rictor, né? O Rictor na verdade figura ali em Excalibur, mas é um ex-novo mutante, também um usuário de magia, como é a própria Illyana Rasputin, que usa o codinome Magia. Então os dois vão conversar sobre inclusive a necessidade de Krakoa ensinar magia aos mutantes. Eu não sei se isso vai ser abordado na continuação da revista Novos Mutantes em Destiny of X, mas no final ela vai procurar ali a Madeline Pryor para ter uma conversa sobre a espada espiritual, porque quem porta a espada espiritual é a Senhora do Limbo, e as duas já foram Senhoras do Limbo, então vamos ver como é que vai ficar isso a partir de agora. E diferente das outras revistas, que terminava continuando em uma nova revista, então Excalibur acaba, vai continuar em Knights of X. Na edição passada, Sword acaba, vai continuar em X-Men Red número 1. Novos Mutantes terminou essa conversa da magia com a Madeline Pryor dizendo assim, apenas continua. Então talvez a numeração de Novos Mutantes siga em frente aí mesmo depois de Inferno. Acho que Novos Mutantes e X-Men segue a mesma numeração. Isso é a revista americana, tá? Porque a revista brasileira da Panini vai continuar se chamando X-Men, vai ter o número 53, que já é depois de Inferno com os títulos novos. Então
não vai mudar a numeração, vai criar a nova revista do Wolverine, que essa revista aqui é quinzenal, ela vai deixar de ser quinzenal e vai passar a ser uma revista mensal, só que aí vai ter a revista do Wolverine, então vai ser a mesma coisa que você gasta hoje, né? Você compra 2 por mês, uma X-Men, 2 X-Men, você vai comprar uma X-Men e uma Wolverine, tá? É isso que vai acontecer. E Novos Mutantes é isso, são vários pequenos encerramentos, praticamente individuais ali dos personagens, apontando para o futuro da revista. Weapon Plus World War 4, então aqui nós temos a origem do Homem-Chacina, como eu falei para vocês, e uma unidade de animais evoluídos que trabalham para o Arma Extra, que foram criados pelo Arma Extra atacando a Orquídea. Tá? A origem do Homem-Chacina mostra que ele era ali um agente do governo americano, foi enviado para uma instalação para descobrir, para se infiltrar e descobrir o que os caras estavam fazendo. Chegou lá, era uma unidade que estava fazendo testes justamente com o experimento que tornou o Ted Sallis o Homem-Coisa, o mesmo Homem-Coisa que você pode ver aí no especial de Halloween da Marvel que está no Disney Plus, tá? Que é Lobisomem da Noite, né? Mas apresenta, ele mostra também o Homem-Coisa desse universo Marvel no cinema, do UCM. E é o mesmo personagem, o Homem-Chacina é um derivado dele porque ele é capturado quando descobre que os caras estão fazendo esses experimentos e acabam injetando a fórmula que eles desenvolveram com base no DNA do Homem-Coisa nesse agente, o agente Jackson Strode. Então aqui ele vai ser tornado o Homem-Chacina. A gente sabe que quem fez esses experimentos com ele é o Arma Extra, né? Porque isso já foi revelado na revista da X-Force que apresentou ele ali, onde ele ajudou a X-Force a combater um outro derivado do mesmo projeto, também mantido pelo Arma Extra, mas que criou vários outros Homens-Chacinas menores ali, meio que minions do Homem-Chacina. Ele ajudou a X-Force a derrotar eles alguns números atrás na revista X-Men. Então, a gente vai ver que foi assim que ele se transformou e vai ver ele voltando a uma missão para resgatar seu irmão, que passou por um experimento semelhante. Ele vai acabar matando o irmão porque o irmão não tem mais jeito e quando volta também mata seu superior porque percebe que ele o está manipulando, né? Ele fica oferecendo um antídoto para o que ele se tornou, mas nunca atende o pedido dele, nunca dá o antídoto para ele, ele cansou de ser enganado, percebeu que vai continuar a ser usado se ficar esperando esse antídoto, então ele mata o cara e segue sua vida. E provavelmente é assim que ele estava ali avulso para ser encontrado pela X-Force. A segunda história do Projeto Arma Extra mostra os agentes que são animais evoluídos, né? Eles receberam enxertos tanto genéticos quanto também ali mecânicos, né? Eles são meio ciborgues e têm uma inteligência avançada e a gente vê eles atacando uma base da Orcs sob as ordens do Projeto Arma Extra. O líder deles, o cientista que os criou, fica sempre dizendo que é pro bem maior, como se eles fossem super-heróis, etc. Tem até um cara ao fundo que está acima dele, inclusive, né, na hierarquia, que está lendo um gibi sobre aqueles heróis, mas fica claro que aquilo é o jeito com o qual eles são manipulados para trabalhar para a Arma Extra. A Arma Extra até está atacando a Orquídea, tudo, mas é para saquear seus equipamentos e usar para o seu próprio projeto. E essas duas histórias curtas encerram aí X-Men 50 da Panini e encerram também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveite e curtir o vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber nossas notificações e, vendo as notificações, voltar para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!